Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores de Criciúma agradece a presença de todos vocês nesta audiência pública que trata da prevenção ao suicídio, a acessibilidade a áreas de risco em prédios e obras em andamento. Nós gostaríamos de chamar, então, aqui à frente, à mesa de honra, o vereador presidente interino deste Poder Legislativo, pastor Jair Augusto Alexandre, a quem saudamos com uma salva de palmas. Lembramos que esta audiência pública foi proposta pela vereadora Camila do Nascimento e aprovada por unanimidade pelos pares. Eu vou passar, então, a palavra ao vereador pastor Jair Alexandre, que vai fazer a abertura e o andamento dos trabalhos desta noite. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Quero cumprimentar especialmente aqui os meus pares, a vereadora excelentíssima senhorita Camila Nascimento, vereador Salésio Lima, vereador Paulo Ferrarese, vereador Tita Bellori, vereadora Ademília Norato, suplente de vereador Juarez de Jesus, vereador Alisson Pires, e conforme o requerimento número 361 de 2019, de autoria da vereadora Camila Nascimento, proposição que deu origem ao edital de audiência pública número 005/19, a Câmara Municipal de Criciúma realiza nessa noite, em parceria com a Rede de Proteção à Vida, audiência pública com o objetivo de discutir sobre prevenção ao suicídio, acessibilidade às áreas de risco em prédio e obras em andamentos. Para darmos, então, início à audiência, convido para compor a mesa a excelentíssima senhorita, vereadora Camila Nascimento, a senhora Marcelena Pereira, que é voluntária da Rede de Proteção à Vida, Mauro César Sônego, presidente da Sinduscom Sul, Major Henrique da Silveira, subcomandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militares, Comandante Coronel Cosme Barreto, da 6ª Região de Polícia Militar, os senhores podem se assentar. Destaco e agradeço ainda a presença das seguintes autoridades: Julita Volpato, diretora executiva da SIC, Ana Losso, coordenadora da Saúde Mental de Criciúma, representando o secretário municipal de saúde, senhor Acélio Casagrande, doutor Antônio Luiz Búrico, representando a OAB de Criciúma, o Marques Puss, assessor parlamentar, representando o deputado estadual Felipe Estevão, a Isamara, orientadora pedagógica, representando o Senai, Rafael Mateus, representando o comandante Coronel Dimitri, do 9º Batalhão da Polícia Militar, o capitão César Costa, oficial de comunicação social, representando o coronel Souza Neto, o André Luiz Santiago, o vice-presidente CDL de Criciúma, Gilmara Mendes Belmiro, assistente social, representando o Hospital São José, e Walterney Ângelo, presidente da 9ª União Regional Espírita, Fabiano Feuser, gerente de urgência de emergência do SAMU, Sebastião de Oliveira, sócio administrador da Conta Sul, empresa administradora de condomínios, e Almir Fernandes, coordenador da equipe multi-institucional técnico do IML. Eu quero, nesse instante, passar
a palavra a proponente dessa audiência pública, a senhorita vereadora Camila do Nascimento. Boa noite a todos, boa noite ao presidente Jair, e cumprimentando ele, estendo aos membros da mesa, aos meus colegas vereadores, muito obrigada pela presença, a todos os presentes aqui, boa noite, sejam bem-vindos. Só para explicar de onde surgiu a ideia dessa audiência pública, foi através do espaço que nós temos na Câmara chamado Tribuna Livre, onde as comunidades ocupam esse espaço para falar das suas realidades, suas prioridades, suas urgências. E a Rede de Proteção à Vida utilizou esse espaço para explorar a questão do suicídio, um assunto muito velado por toda a sociedade. Nesse dia, eles nos apresentaram os números, e infelizmente os números vêm aumentando nos últimos anos. E a preocupação deles e uma provocação para nós do Poder Legislativo a respeito do que poderia ser feito. E a gente sabe que a principal ferramenta que nós temos na Câmara hoje para discussão é a audiência pública. E por isso, de hoje, nós estarmos aqui. Eu não tenho todas as respostas, nós não temos todas as respostas, mas acredito que juntos nós podemos sair daqui com algumas medidas práticas. E por isso agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. A audiência pública é prevista nos artigos 213 e 214 do nosso regimento interno do Poder Legislativo e com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, concretizando de uma democracia participativa, visando esclarecer de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil do nosso Facebook, facebook.com/Câmara Criciúma. O vídeo, em substituição à ata escrita, estará disponível nas redes sociais da Câmara Municipal de Criciúma, não sendo permitida em nenhuma hipótese a interrupção da transmissão. Já a suspensão dos trabalhos só será permitida em caso de necessidade e preservação da ordem. Ressalto ainda que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno do Poder Legislativo, esta audiência tem duração de, no máximo, 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa, dos membros da mesa, e os próximos 50 minutos ficam disponíveis para manifestação do público. Mesmo durante a nossa fala, quem ficar interessado pode procurar a Amanda, que está ali, e pode fazer sua inscrição para depois participar e ir ao púlpito. Essa pessoa vai ter 2 minutos para a sua manifestação. Os últimos 15 minutos são para as considerações finais. Então, aqui eu passo a palavra para a Rede de Proteção à Vida, a Márcia, que vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre os dados. Boa noite, agradeço a todos a presença em nome da RPV e da comunidade. Para nós hoje, que se comemora o Dia do Voluntariado, é um imenso prazer e satisfação ter esse tempo, essa oportunidade de vir apresentar o nosso humilde trabalho à população. Eu vou apresentar rapidamente um vídeo. Passa para mim, para vocês tomarem conhecimento qual é o trabalho da rede. Deixa eu assistir. Por favor, o rapaz da... Eu peço desculpa, mas é sempre assim, a gente testa antes, mas na hora... Foi. Então, a RPV, a Rede de Proteção à Vida, ela surgiu em meados de 2011 com o Criciúma Viva, e é uma junção de pessoas da comunidade que lutam em prol da valorização da vida e, consequentemente, o combate à prevenção e sensibilização ao suicídio. Falta um pouquinho.
ela é composta pelos... O que é a RPV? É um movimento cidadão e voluntário com foco na valorização, prevenção do suicídio e estímulo da saúde física, mental e espiritual, sem credos religiosos e partidários. Qualquer pessoa é bem-vinda à nossa rede, principalmente as instituições religiosas, que são porta de entrada, o pessoal da saúde, qualquer pessoa da comunidade. Os nossos objetivos é sensibilizar toda a sociedade sobre o tema, através de palestras e ações, como essa. Orientar e apoiar profissionais da saúde, educação, segurança e imprensa, que são nossos principais aliados, acerca do tema valorização da vida e prevenção do suicídio. Orientar as pessoas em situação de vulnerabilidade emocional e o comportamento suicida, sobre onde e como buscar ajuda. Promover a consciência do cuidar de quem cuida, principalmente das forças de segurança e do pessoal da saúde, que a gente também tem um índice grande dessas situações. Aqui umas fotos no dia que a Câmara abriu espaço para nós. Pode passar. Aqui foi o nosso primeiro ato, Abraço pela Vida, no Criciúma Viva. Aqui foi uma das primeiras reportagens que a gente conseguiu na imprensa sobre a prevenção do suicídio. E aí, assim, existe um conceito comum que, se você falar em suicídio, você aumenta os riscos, aumenta os índices. E muito pelo contrário, desde que nós começamos os nossos trabalhos, e mesmo a OMS, o Ministério da Saúde, quando se fala do assunto, os índices caem. Porque existe uma sensibilização. As pessoas que estão nesse momento, nessa insegurança, elas se sentem ouvidas, se sentem acolhidas. Então, automaticamente, a gente tem uma queda dos números de tentativas. Por que falar de suicídio, então? E do bem-estar de todos nós é importante. Aqui, foi, como eu disse, são os nossos índices, os índices de suicídio na região da ANREC, masculino e feminino. Vocês podem ver que 2017, que foi um dos anos que a gente teve maiores casos, nós tivemos 31 masculinos, que veio a concluir, feminino 15. Em 2018, que a gente retomou os trabalhos, começou forte um movimento junto com os órgãos de proteção e de saúde, caiu os índices, e em 2019 nós tivemos um leve aumento, mas a gente sabe que o nosso período, a nossa situação econômica e política do país, mesmo mundial, isso afeta também os números. Então, nós temos os históricos de suicídios com depressão, as faixas etárias, a maior faixa etária é dos 30 aos 39 anos, adulto jovem. Ali a gente tem os meios, o meio mais utilizado é o enforcamento e o segundo é a arma de fogo. Ali nós temos por os municípios também separados. Então, assim, os números, cerca de 800 mil casos acontecem todo ano no mundo de suicídios. Cerca de 12 mil casos ano no Brasil. Para cada ocorrência, houve de 10 a 30 tentativas. Então, assim, cada número que a gente vê desse aqui, por exemplo, 35, você tem no mínimo 10 vezes mais. São 350 tentativas que não conseguiram efetivar o seu intuito. Para cada caso, entre 6 a 30 pessoas são afetadas, porque se eu tenho um membro da família que comete esse ato, ele vai afetar não só a mim, como as pessoas em torno. E às vezes mais familiares, ou da sua turma de escola, ou de trabalho, ou mesmo da sua região de bairro. E só para pautar, a gente tem o GAS, são as reuniões nas últimas quarta-feiras de todo mês, às 19h30, no CVV. E isso também foi uma atitude da gente para auxiliar essa família e as pessoas próximas dessas pessoas que cometem um ato, é um grupo de apoio.
Passa aí na tela, Cris, senão eu vou só falando. Bom, então qual é o nosso trabalho, né? Eu vou falar um pouquinho. Nós fazemos palestras em, por exemplo, as empresas que nos chamam, escolas, nas semanas da CIPA. A gente já fez sensibilização na GERED, já fizemos conversas de sensibilização com o pessoal da saúde. Qual é a nossa atuação? É a sensibilização e tipo um meio de comunicação entre os serviços e entre as populações interessadas nesses assuntos, né? A gente fala dos principais fatores de risco, que são as doenças mentais, seriam as psicossociais, né? A depressão, a ansiedade, que hoje é tão comum. E isso é o que mais, o índice de depressão é o que mais acomete essas pessoas. Para cada de 10 a 30 ocorrências, então, nós temos as tentativas, a importância da rede pública estar consciente sobre cada etapa em alguma ocorrência, o porquê falar do suicídio, o porquê comunicar. Hoje em dia, o Almir aqui, que é do IML, a Ana, que é da rede mental, quando a gente consegue comunicar, fazer a... Estão me faltando os termos. Para fazer a notificação, obrigada. A notificação da ocorrência, isso nos traz os dados e nos abre a possibilidade de fornecer espaço público, né, espaço nas políticas públicas para aumento dessa população, né? Então, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente batalha junto com o pessoal da segurança e da rede de saúde. A importância do apoio espiritual e psicológico, né? Porque as pessoas ficam desestruturadas quando acontece isso, e conscientização da sociedade, da população e dos órgãos públicos e da iniciativa privada. Porque a pessoa que acomete, quando ela está numa situação, ela está num estado emocional tão abalado, que ela, na realidade, ela não quer tirar a sua vida. Ela quer sair do sofrimento psíquico que ela se encontra. Então, muitas vezes, né, a gente tem essa visão, mas porque tem tudo e quer tirar a sua própria vida? Não, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça da pessoa, né? Ela está num sofrimento tão intenso, tão pesado, que a única coisa que ela quer é acabar com aquele sofrimento e não tirar a vida. Então, num momento de impulso, de desespero, de falta de apoio ou mesmo de estrutura, ela não consegue enxergar um caminho sozinho. Aí ela vem a fazer essa tentativa. O porquê que a gente pediu esse espaço junto à Câmara de Vereadores? Porque na nossa região nós temos alguns prédios, algumas construções, a gente já teve alguns casos onde foram utilizados esses espaços para as tentativas de suicídio e para os suicídios. Então, qual é o nosso intuito? Em nos juntarmos todos e procurarmos soluções para que essas pessoas, quando elas estão nesse desequilíbrio, não tenham acesso a esses edifícios. Então, edifícios altos da região, né, alguns aqui a gente cita, o Catarina Gadzinski, o caso do Milênio, o caso da obra no Shopping das Nações e o caso do Metropolitan. Então, é isso que a gente traz ao debate público. Quais são os atos efetivos, o que nós podemos fazer para bloquear, para tirar esse acesso, para que não cometam mais casos. Aqui são, né, os edifícios. E também, né, o porquê a sensibilização da população. Por exemplo, num caso onde teve, né, tinha uma pessoa em cima do prédio, o pessoal fala, às vezes estimula, então por isso o nosso trabalho de sensibilização, do entendimento do sofrimento pela que a pessoa está passando. Então, o debate ele vem para, junto com os poderes públicos, legislativos, saúde e segurança, né, junto com o pessoal da construção, do Cidescom, os arquitetos, buscar um envolvimento direto com o tema,
para que vocês tenham, né, a consciência da importância que são essas estruturas de segurança, para procurar. Então, o que a gente vem pedir, né? O envolvimento direto com o tema, que vocês procurem conhecer quais são realmente os dados que a gente está trazendo, dentro das empresas de arquitetos de engenharia e construção, procurar na origem dos projetos já pensar nisso, né, numa forma de segurança para não ter acesso, né, aí os arquitetos e engenheiros vão saber nos ajudar melhor do que isso. Presença diária nos locais das empresas de segurança. Junto com essas empresas de segurança, a gente fazer a sensibilização do pessoal que atua, porteiros, seguranças, mesmo o pessoal da faxina, o pessoal que trabalha dentro das edificações, que eles tenham esse olhar. A partir do momento que chega uma pessoa, que você olha, que ela está meio transtornada, que ela está procurando, você fala com ela, ela se esquiva, que você pode ter alguma atitude suspeita, que ela possa, né, ou procurar alguém, dar um alarme, ou, né, chamar alguém para que possa assessorar para que ela não tenha acesso. Fica o nosso muito obrigado pela atenção. Os nossos contatos é contato@proteçãoavida.com.br, www.proteçãoavida.com.br, e nós nos colocamos à disposição para o que nos for acessível, para quem tiver alguma dúvida, o que a gente puder colaborar com os trabalhos, com essa discussão da segurança, estamos à disposição. agradeço pelo espaço. Vou botar os lugares aqui. Passa a palavra ao Mauro também. Boa noite a todos, boa noite aos componentes da mesa e a todos presentes. Primeiramente, queria agradecer o convite, ainda que fosse uma única vida, né, já teria valido. Dizer que alguns desses números eu já conhecia, inclusive quem de nós aqui talvez já não tenha tido um caso, né, muito próximo, e graças a Deus esse caso muito próximo que eu tive já na minha família, não chegou a se concretizar, já tem alguns anos, e um trabalho, né, de algum tempo, e graças a Deus a coisa estabilizou. Então a gente é bastante sensível também a esse tema. Eu tive acesso a alguns números assistindo uma palestra e é assustador. A palestra do André Trigueiro. Isso. E, assim, na qualidade aqui de presidente do Sinduscom, a gente veio para ter esse acesso, né, ter essa informação e contribuir da melhor forma possível e dizer que sim, a gente, né, está em acordo, né, para a gente poder discutir situações, e é claro que a partir do projeto arquitetônico tem sim, como a gente já prevê, a gente já trabalha com normas, todas as normas brasileiras, as normas dos bombeiros, enfim, e a gente pode discutir e chegar a um bom termo para contribuir, né, para evitar essa situação. Mas seria isso. Muito obrigado. Antes de eu passar a palavra aos nossos convidados aqui à frente, está presente conosco também o vereador Aldinei Potalec, o diretor-geral da Câmara Municipal, Sérgio Pacheco, e o pastor Antônio Luiz Lalau, presidente do Compev. Sejam bem-vindos. Com a palavra agora o Major Henrique, subcomandante do 4º Batalhão de Bombeiros. Boa noite ao presidente da Câmara, boa noite ao coronel Manique Barreto. Aqui eu estendo os cumprimentos aos demais membros da mesa e os demais presentes. Gostaria de parabenizar a vereadora Camila
pelo start dessa audiência pública. Quando eu recebi o convite, eu até comentei com ela que até eu não conhecia esses números que foram apresentados, mas eu sabia e falei para ela que os números consumados já eram altos, mas os tentados eram mais ainda, né? Se a gente verificar os números ali, nessa questão de 10 a 30 tentativas para cada consumado, na ANREC a gente tem um caso por dia no ano, né? Então é um número considerável. E normalmente é um problema, na verdade, um problema social, um problema de saúde pública, mas que desemboca na segurança pública, ou Corpo de Bombeiros, ou Polícia Militar, que é quem vai dar o primeiro atendimento no caso de ocorrência, né? Dos 4 grandes eventos que foram mostrados ali, das 4 grandes obras, eu estava presente em 2, que foram não no consumado do Catarina Gadzinski, né, mas no tentado, onde fiquei lá quase 6 horas convencendo a pessoa a não se jogar. Graças a Deus deu tudo certo. E assim como foi citado ali, de vez em quando alguém lá de baixo falava, vai se jogar ou vai ficar em cima? Vai demorar muito, já ficou muito tempo. Então, as pessoas não têm essa consciência do quão importante é a gente valorizar a vida, né? Então, o tema é super relevante. No GEGIM lá também do município, o Almir também faz parte lá, a gente já discutiu algumas vezes, porque é um tema super relevante. Às vezes eu até não sabia também, confesso que não sabia, que eu achava que não deveria falar sobre o tema, né? Ela trouxe a lição aí que, na verdade, a gente tem que apresentar o tema, porque eu pensava que até a imprensa não divulga os números, porque eu pensava que isso estimulava ao caso consumado ou à tentativa, né? E pelo contrário, como foi nos apresentado. Então, realmente, nós, né, Coronel Barreto, o senhor também tem os números aí, né? A gente que está lá na ponta, que vai subir num prédio, tem alguns casos que não apresentaram. O mais recente que eu lembro foi próximo à Praça do Congresso, também uma senhora na sacada do edifício, mas também a gente conseguiu reverter. Mas é uma coisa que acontece diariamente, e com certeza a gente tem que tomar alguma providência, porque normalmente a pessoa vai dando indícios durante a sua vida, né? Não é de uma hora para outra que ela vai tentar o suicídio, ela vai deixando vestígios. E normalmente, quando é um caso que é mais amarrado, assim, eles tentam em algum local que chame mais a atenção. E normalmente é uma obra ou em construção, ou algum shopping, ou algum local de acúmulo de pessoas, né? A gente tem, por exemplo, Florianópolis, é comum lá no Beira-Mar Shopping acontecer isso. Aqui a gente teve já alguns casos no Catarina Gadzinski, só citando como exemplo esses locais, né? Então a gente tem que sim buscar algumas maneiras para tentar inibir o acesso das pessoas a alguns desses locais, uma vigilância maior, ou até mesmo métodos construtivos para a gente impedir esse acesso. E o Corpo de Bombeiros também está à disposição para tentar construir essa doutrina aqui para Criciúma, que de repente pode servir para o resto do Brasil, né? Obrigado a todos. Só complementando, eu fiquei nervosa porque o vídeo não estava passando, acabei não falando tudo. Quando eu falei que se deve falar em suicídio, né, a mídia é a nossa aliada, a gente está ganhando voz nas mídias, só que o importante é assim, existe um protocolo de divulgação, né, dos dados sobre o suicídio, é importante citar, da OMS, do Ministério da Saúde, para a rádio, televisão e mídias em geral. Então, se preserva o nome da vítima, né, de quem tentou, a família, então é toda uma estrutura para se salvaguardar. Os métodos utilizados nunca são divulgados, né, para não ter o estímulo, e sim a importância, né, de sensibilização, o porquê que essa pessoa está nesse momento, o porquê que ela tomou essa atitude, e principalmente os métodos de prevenção e de ajuda, de apoio.
né, os locais de apoio onde uma pessoa que ela está se sentindo sozinha e que precisa, né, dessa ajuda, desse apoio, é onde ela vai encontrar. Então, a forma de divulgação seria essa. Os números são importantes das notificações para a gente ter atitudes e conseguir mais serviços de apoio a essas pessoas. Obrigada. Com a palavra agora, o comandante-coronel Cosme Barreto. Cumprimentar o público aqui presente, presidente da mesa, senhores vereadores. Bom, como já foi falado aqui, realmente a gente vê que é um assunto extremamente delicado e importante de ser falado, até porque polícia, o grupo polícia, não só a nível, né, Brasil, Santa Catarina, mas a nível de mundo, é o grupo que mais comete suicídio, né? Todo o estresse profissional que ele tem no dia a dia, as estruturas né, de comando, realmente é o grupo que hoje comete, já há alguns anos, eu fiz um trabalho em 2000 e já cheguei, lendo literaturas dessa área, é o grupo que mais comete suicídios, né? E realmente a gente vê que, como já disse o major, não afeta a área de segurança pública realmente o tipo de prevenção que se faz, mas sim, né, dentro da saúde pública, dentro de uma área de psicologia pública, onde tenta se trabalhar e tenta achar indicadores. Até poucos dias atrás, dentro do quartel da Polícia Militar, a gente tem um policial militar que tem uma formação na área de psicologia, e ele trabalhando lá trabalha com vários policiais que sempre tem alguma situação, e num caso específico ele veio me trazer que, até infelizmente também o parente do major há um tempo atrás fez esse tipo de ato, né? E ele colocando, tá igual aquela situação. Aí no final tivemos que fazer a transferência dele, que havia uma dificuldade, tive que fazer os contatos a nível de Florianópolis para a gente conseguir fazer essa mudança. Há toda uma dificuldade, né? Então, essa prevenção realmente ela tem que ser muito bem trabalhada dentro da área de saúde pública, né? Que, né, ter as pessoas para onde eles buscarem o refúgio, né? O refúgio de um diálogo, o refúgio de uma conversa, para poder minimizar os momentos de crise. Boa noite, obrigado. Eu quero, antes de nós passar para a segunda etapa, parabenizar a vereadora Camila Nascimento por essa importante audiência pública, tratar de um assunto tão importante nos nossos dias, até porque hoje, o que a gente percebe, a doença do século XXI hoje é a depressão. E eu acredito que a maioria de nós aqui conhece alguém que está sofrendo disso. E eu tive uma experiência muito triste há 2 anos atrás, porque nós perdemos uma pessoa, ainda jovem, de 33 anos de idade, e era uma pessoa que tinha um sorriso fácil. Você nunca iria perceber que ela tinha algum tipo de problema nessa área. Ela tinha um sorriso muito fácil. E, infelizmente, aconteceu um fato na família dela, e em função disso, ela entrou numa crise tão terrível que, após 3 dias, ela tirou a sua própria vida. São situações que nós, como ser humano, essa questão é valorização da vida, olhar para o ser humano e fazer algo como se pretende fazer nessa audiência pública para amenizar e diminuir o índice de suicídio que nós temos na região da REC, de Criciúma. Criciúma chegou a 20. Na REC até agora são
torno de 35, isso porque nós estamos ainda em agosto, ainda tem mais 4 meses aí, e a gente tem que trabalhar a sociedade como um todo, as associações, as entidades, o poder público, as igrejas, enfim, temos que nos unir para tentar reduzir esse número que é altíssimo para a nossa cidade e também para a nossa região. Passamos para a segunda etapa da presente audiência pública, oportunizando manifestações do público presente. Os inscritos serão chamados ao púlpito, à minha esquerda, para usar a palavra por um tempo máximo de 2 minutos. Lembrando que após a manifestação do inscrito, é permitido aos componentes da mesa fazerem considerações acerca das eventuais indagações, sugestões ou críticas. Toda manifestação da plateia deve ser ao microfone, para que possamos ter o registro audiovisual. Já está. O primeiro a falar, então, o senhor Almir Fernandes. Boa noite a todos. Cumprimentando a composição da mesa, cumprimento a todos. Em especial a todos os voluntários pelo seu dia. Bem, eu vou trazer algumas coisas já ditas aqui, mas com os números eu pude trazer de relatório do IML algumas informações para acrescentar ainda mais aquilo que já foi mostrado e falado. Em relação aos números de ocorrências em prédios públicos, residencial e comercial e em construção. Janeiro de 2012, óbito, edifício Milênio. Fevereiro de 2015, óbito no edifício residencial. Agosto de 2016, óbito no Catarina Gadzinski. Março de 2018, óbito, edifício residencial. Abril de 2019, óbito Metropolitan. Abril de 2018, tentativa de suicídio, Catarina Gadzinski. Setembro de 2018, tentativa em edifício em construção no bairro Próspera. Há de se também alertar aqui com outras situações, outras modalidades, como já foi registrado, em plataforma de pesca, em torres, essas torres grandes de telefonia, né? E outras situações, e relacionado à precipitação, é uma das modalidades. E é muito importante se evitar qualquer procedimento, qualquer atitude de ocorrências dessa natureza. Se faz com incentivo à doação de medicamento, para que as pessoas doem todo o medicamento possível para fazer bem aquela que precisa do seu medicamento que pode ser usado e também aquela que pode trazer risco à sua saúde, inclusive tentativas e também suicídio, já registrados. Houve uma diminuição bastante significativa quando a campanha trabalhou nisso. O controle de agrotóxico, há muitos anos atrás, se registrava, praticamente era comum pessoas se suicidarem por consumo de agrotóxico. À medida que foi estabelecido pela vigilância, pelos controles, de que hoje quem quer cortar uma grama, por exemplo, quiser matar os matinhos da grama, tem que ter um receituário do agrônomo, de um veterinário, para ir lá e comprar a dose certa na agropecuária. Hoje já não se registra mais suicídio por agrotóxico, por esse consumo. Porque era como antes as pessoas depositarem em paiol, estava ali, fácil acesso. Sendo assim, volto a repetir, a audiência pública é de extrema importância. Tivemos alguns exemplos aqui na cidade e região, por exemplo, no judiciário, aqui em Criciúma. Sabe por que hoje cada um que entra ali tem o dispositivo eletrônico? Porque houve um suicídio antes lá dentro. Outras situações, em Florianópolis, o judiciário em Florianópolis, ele é chamado de marmitão, né, tem 12 andares, e depois que ocorreu um suicídio lá, fizeram redes, a cada 3 andares, redes de proteção no edifício lá em Florianópolis. Na beira-mar, como falou o Henrique aqui, da mesma forma, houve um suicídio e estão trabalhando nessa possibilidade de fazer essas mudanças naquele prédio.
E nós podemos fazer a diferença. Não precisamos esperar construir um prédio e esperar ter uma ocorrência para trabalhar atrás do prejuízo. Vamos evitar com antecedência. Ou seja, no momento que fazer uma construção, Sônico, sugerir que gaste um pouquinho mais na prevenção, no elevador, na proteção, nas laterais, nos andares, como falei, não precisa ser todo andar, a cada 3 andares, para que as pessoas não tenham uma queda súbita e prolongada. A motivação. Plataforma de embarque, plataforma de pesca no Rincão. Qualquer um de nós aqui, se for entrar, se não for associado, não entra. Eu mesmo fiz uma experiência para fazer um evento de divulgação do passeio ciclístico, tive que apresentar motivos e motivos para poder entrar. Por quê? Porque lá houve um suicídio de uma senhora que entrou diante dos pescadores, passou sem ninguém perceber e, ao final, se jogou no mar. Isso é prevenção, esse cuidado. Então, nós temos, sim, a condição de sairmos na frente, de sermos exemplo de mobilização, como fomos no passado. Essa rede que está aí hoje, Rede de Proteção à Vida, olha, ela é uma rede que está sendo reconhecida nacionalmente. São projetos dessa rede que estão sendo levados a nível federal para trabalhar em projetos do governo, para acessar as escolas, enfim. Então, esse modelo realmente é um modelo que veio para ficar. E vamos, assim, reportar rapidamente, aproveito aqui, Ana Losso, precursora também desse movimento. 2014, houve uma situação de alguém chamou, há um fenômeno aí na região de Criciúma, porque houve uma baixa das ocorrências de suicídio. Houve. Por quê? Porque a mídia propiciou isso. A mídia, aquela mesma mídia que foi dito aqui, que não queria escrever uma linha, não queria fazer qualquer palavra relacionada ao assunto, que era tabu. Não. E essa mesma mídia foi convencida e começou a produzir capa de jornal, começou a produzir pauta de rádio e TV. Aqui hoje, uma audiência pública, é um inédito isso, não existe isso no Brasil. Uma audiência pública para tratar de suicídio. Era um tabu, como disse. A partir daquele momento, a mídia, com esse estímulo da rede, começou a divulgar de forma correta, elaborada, daquilo que a Organização Mundial de Saúde orienta. E a partir daí, meus senhores e senhoras, 2014, nós tínhamos uma média de 1 a 3 mortes por semana, entre janeiro e final de abril. A partir do momento que a mídia começou a escancarar o assunto, começou a diminuir, chegamos a 41 dias ininterrupto, sem nenhuma ocorrência. Isso equivaleu a nossas estatísticas locais, 85% de redução de óbitos. Ou seja, nas nossas contas, menos 10 vidas. Ou seja, mais 10 vidas salvas. Só pela mídia, só pela divulgação, que antes ninguém queria falar. Ora, está bem provado que isso é um assunto que tem que estar nas escolas, nas empresas, nas residências, nas igrejas, em todo o ambiente. E a Criciúma está pronta. Então, aqui eu faço uma ressalva novamente da importância dessa audiência pública, e certamente eu darei alguma sugestão, oportunidade após, né? Mas eu acho que tem saída. Aquilo que eu falei. Se tivermos que fazer uma torre de telefonia, vamos fazer uma proteção ao redor dela, uma proteção alta, evitar. Tantas possibilidades existem. Você pode fazer a sugestão agora? Ok. Como eu falava anteriormente, em relação aos prédios, aí vale ao Corpo de Bombeiro, que faz as vistorias, e realmente eles estão muito atentos a muitas exigências e pertinentes. Isso fazer parte da estrutura da questão dos projetos de edificação, essa garantia de ter proteções. Por exemplo, num prédio que a gente citou aqui, e eu relacionei, reuniões, quem sabe sugerir à rede, reuniões com síndicos desses locais públicos, para que eles fiquem atentos no momento que entrar alguém que tem uma característica de estar assim, perturbado, que está desorientado, né, que possa estar seguindo as pessoas, que possa estar monitorando, porque pode ser mais uma que está com o objetivo de subir, até encontrar o local apropriado para a precipitação. Quem sabe a gente consiga também a rede, vale aqui ressaltar, Juarez, o teu projeto, muito importante, pena que demorou, mas também está aí. Amanhã me parece que vai ser colocada a primeira placa pública de prevenção, educação e prevenção ao suicídio, orientando as famílias quando passarem em praça pública, quando passarem em locais públicos, em frente a locais movimentados, terá uma placa lá, garantido pela Câmara de Vereadores, através do projeto de Juarez,
sendo aceito pela prefeitura, e amanhã vai ser colocada a primeira placa, 10 placas pela cidade. Certamente alguém passará ali com necessidade e vai lembrar, puxa, eu estou com um problema, eu vou procurar esse local. Importante o 190, coronel. O 190 já está colocado nessa placa, porque o 190 a gente acredita, assim como o SAMU, como hospitais, estão de frente com essas tentativas, são os primeiros que irão chegar e certamente serão os primeiros a darem prosseguimento ao atendimento. E a outra sugestão que eu faço em relação a esse exemplo de placas na cidade, por que não, nos corredores dos edifícios, também fazer uma exigência de quem constrói, de quem faz a administração do condomínio, coloquem placas de advertência, placas de incentivo, de ânimo, de positivismo, com frases, enfim, tudo aquilo que é possível para fazer o resgate daquele bem maior que é a valorização da vida. Então há várias motivações, há várias coisas a fazer, basta cada um dar sua ideia, basta todo mundo dar-se as mãos e certamente haverão de produzir ações importantes para a prevenção. A gente sempre comenta, falar de suicídio não é falar de morte. Falar de suicídio é falar de proteção, de valorização da vida. Obrigado. O segundo inscrito aqui é Andréa Zanata. Boa noite. Tá ligado aqui? Boa noite a todos. Tá ligado? Não. Aqui? Estava ligado, é. Boa noite. Assim, eu não faço parte de nenhuma entidade. Tá ligado? Apesar de a gente estar em contato, né, com várias situações. Então, eu vim assim mais por sociedade mesmo. E quando a gente fala em suicídio e prevenção ao suicídio, né, o meu pai, que já é falecido há muitos anos, era psiquiatra, e a gente conversava, eu tive a oportunidade assim, de conversar com ele, vi ele presenciar, né, ele atender essas pessoas na casa de saúde já extinta Rio Maina, né. Então, eu vivenciei várias histórias de pessoas, isso minha filha está com 25, há 30 anos atrás, né, eu era criança ainda, mas já existia, né, depressão, apesar de hoje ser mais falado, mas é um problema já de há muito tempo atrás, né. Então, eu quero trazer assim para o ponto que, quando se fala em depressão, sempre se liga à saúde mental. E quando a gente fala em saúde mental, não tem como a gente deixar desapercebido a questão que isso está envolvido diretamente com a saúde, né? Então, eu queria ressaltar 2 pontos, para não me estender muito, né? Um primeiro, que é mais pontual, é a demora da saúde pública, né? Eu tenho pessoas próximas, bem próximas, tá, que estão à espera de um atendimento psiquiátrico, tá, há mais de 4 meses. Para uma pessoa que está no limite, não sabe mais lidar com a dor, não sabe mais como... a mesma situação assim da pessoa do dependente químico, né? Fazer só uma analogia assim. Quando os pais descobrem, isso já passou, ele já passou todas as etapas de esconder a droga, de tentar esconder a droga, né? Quando o pai descobre que ele já está num nível tão ultrapassado que aquele cuidado que ele tinha no início de esconder o baseado, de esconder a cocaína em casa, passou. Então, quando a família descobre, é porque isso já está há muito tempo. E a gente pode trazer isso para o alcoolismo, pode trazer isso para a saúde mental. Quando a pessoa chega ao extremo de repente, tentar o suicídio, é porque isso já está há muito tempo. Ninguém chega assim, de uma hora para outra, e tenta se suicidar, né? É que realmente ela quer se livrar daquela dor. Então, a pessoa que procura um posto de saúde em busca de um psiquiatra, que, quando a pessoa se dá conta que ela precisa de um psiquiatra,
já é uma coisa assim que essa pessoa, quando chegasse numa rede pública, ela tinha que ser abraçada, ela tinha que ser acolhida, porque ela é a minoria. É a minoria, porque a maioria não chega ao ponto de pedir ajuda para o psiquiatra, porque tem a negação, né? Tem a negação, a pessoa não acha que não, que ela está triste, que ela precisa de ajuda, né? Porque a depressão, quando a pessoa diz assim, eu estou deprimida, o que é a depressão, né? Tem aquela depressão, está triste todos os dias, não está, uma depressão pós-luto, que a gente teve o caso ali, que comentasse, né? Era uma pessoa próxima também, né? Que a gente jamais imaginaria que fosse cometer um ato daquele, né? Mas, então, um dos fatos é esse, eu acho que tem que ter uma atenção, uma cobrança maior na saúde pública, de atender essas pessoas. 4 meses para uma pessoa que está com depressão, pensando em suicídio, é muito tempo. Então, acho que teria que ter uma cobrança maior nisso. Tem que ser prioritário. Pessoa que chega lá e diz, eu quero agendar um horário com um psiquiatra, porque a gente sabe que na rede particular é caríssimo isso. Porque tu tem a consulta, tu tem que pagar pelas sessões, e a pessoa desiste. Então, ela tenta administrar como pode, né? Uma questão é essa, a questão da saúde pública. Agora, bem rapidinho, eu quero chamar a atenção para uma outra situação, é que sempre se é falado quando aparece nas estatísticas, normalmente, né, os números, sempre se fala em adulto. Não quero, né, se sempre se fala em adulto, mas acho que a maioria sempre se refere a adulto, né? Alguns casos de adolescente, né? Mas existe o caso de crianças também. Tá? Porque o suicídio, ele já é chocante, né? Quando é uma pessoa adulta. Agora, imaginem uma criança. Se eu contar para vocês que uma criança próxima a mim, do meu meio, tá? É abusada sexualmente pelo pai, tá? Isso comprovadamente. Ela, numa das conversas dela, ela disse, eu não aguento mais. Sabe, tia? Que daí ela chama a gente assim, olha, eu pensei que eu ia me matar. Eu acho que eu ia me matar, porque eu não aguentava mais. Idade da menina? 7 anos. 7 anos. Se não descobrissem, ainda bem que descobriram. Porque eu achava que ia me matar. Porque era abusada sexualmente pelo pai. Né? E daí eu entro numa outra questão, eu falei em saúde pública, agora eu vou falar na parte da segurança pública. O familiar dessa menina foi até a delegacia, fez o boletim de ocorrência, com as provas que existiam, áudios onde a criança contava detalhadamente, tá? E, pelo que ela me conta, a tia da criança, isso já faz uns 60 dias que houve ela fez esse boletim de ocorrência. E até hoje, a menina não foi chamada. E ela sempre pergunta, o pai já foi preso? Não. Porque simplesmente se passaram quase 90 dias e nem sequer chamaram a criança para ser ouvida. E essa criança voltou a falar de novo em suicídio, porque ela tem medo de o pai encontrá-la de novo. Né? Então, o que acontece? Nessa demora também para se resolver, né, a questão, então acho que tem que ter um olhar também nessa situação. Porque eu estou falando de uma criança, mas isso pode acontecer com uma mulher também.
né? Então, quando ela vai procurar, ela quer um retorno de alguém. E isso não acontecia, e essa pessoa, não, então, vamos, por um acaso, ela estava no Detran, e ela pensou assim, vou ali na delegacia regional. Vou ali falar com, né, eu acho que era o delegado Vitor, se eu não me engano. E colocou para ele, para entender por que essa lentidão, né? Que a gente estava com uma criança que estava pensando em suicídio. E daí ele retornou e disse o que acontece. Falta de profissionais na delegacia, falta de psicólogos. E a gente tem uma delegacia, né, que até é efetiva, mas assim, nós temos uma delegacia que atende criança, adolescente e idoso, né? Então, assim, eu queria chamar a atenção para essa questão, a saúde pública e a questão da segurança pública. Ok, obrigado. O senhor Walter Ney. Walter Ney Ângelo. Eu vou botar um cronômetro. Que bom. Se possível, 2 minutos, isso. Boa noite. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns, que hoje é aniversário do Almir. Ele não sabe. Hoje é dia do voluntário. O Almir já nasceu voluntário. Parabéns. Segundo, eu quero parabenizar a Câmara e a vereadora pela iniciativa. E terceiro, eu quero trazer, na verdade, são 2 reflexões. Primeiro, é em relação aos índices de suicídio. Segundo a Associação, a Organização Mundial de Saúde, corroborado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, os índices de suicídio no mundo atingem algo em torno de 720 mil pessoas. Portanto, isso dá uma Joinville por ano, que desaparece. E dessas 720 mil pessoas que suicidam por ano, em torno de 84% a 87% tinham vinculação religiosa. Então, das 720, 730 mil, 640 mil, mais ou menos, tinham vinculação religiosa. Eu integro o movimento espírita catarinense. O movimento espírita, o espiritismo, não é uma religião, mas é uma doutrina filosófica com reflexos religiosos. Então, nós trazemos a primeira reflexão. É a esquizofrenia religiosa. Os templos de qualquer natureza estão lotados de gente, mas eles não refletem a realidade social. Eles não traduzem os anseios sociais. Como nos templos antigos, da antiga Grécia ou de Roma, ou os templos hindus de 5, 6 mil anos atrás, eles se tornaram apenas pro forma. Por isso, todo esse esforço, eu não quero parecer negativo, mas ele se torna quase ingente. Ele é como enxugar gelo. Talvez um dos ambientes onde se deva fazer reflexão profunda seja no ambiente religioso, para que ele consiga preencher, pelo menos na parte que lhe cabe, a alma humana. Que ele não está fazendo isso. Nenhuma doutrina religiosa está fazendo isso. Pelo contrário, aprofundam a separação, aprofundam a desigualdade, aprofundam a intolerância e, portanto, aprofundam o sentimento de não pertencimento ao grupamento humano. Daí que uma pessoa lá embaixo fica berrando para outra lá em cima. Vai te atirar logo ou que eu tenho mais o que fazer? Aliás, uma sociedade que um mandatário tira sarro de outro mandatário pela idade da esposa, você espera o quê de uma nação dessa? Já tem um preso, né? Então, nós temos esse reflexo, que é o primeiro. E o segundo reflexo, e aqui eu falo como procurador do município de Içara, não representando, evidentemente, o município de Içara, mas falo como procurador, ou seja, pela minha experiência no setor público,
é a absoluta indigência nas políticas públicas. As políticas públicas se traduzem para atender interesses econômicos, e só. Se elas trazem algum reflexo social, é apenas por um efeito colateral, mas não como uma intenção real. Nos vendem a ideia de que tudo se resolverá pela solução econômica. Eu tenho um colega que fez um estudo... 3 minutos já, 4? Vou encerrar. Pode concluir para nós. Eu tenho um colega que fez um estudo sobre os benefícios econômicos, e eu estou aqui numa entidade empresarial. Foi destinado de 1969 até 2017 mais de 15 trilhões em benefícios econômicos. Nenhum disso se traduziu em efetivo incremento da desigualdade ou aprofundamento do combate à desigualdade social. Então, o que eu trago são duas reflexões. Primeiro, a esquizofrenia religiosa, que tem que ser enfrentada. E segundo, a ausência de políticas efetivas voltadas para a diminuição da desigualdade social. Porque, no meu entender, isso contribui bastante para enfrentar a questão do suicídio, que é um fenômeno humano natural. Muito obrigado. É uma opinião de cada um, né? Vereador Aldinei Potelec. Antes de eu passar a palavra, só falar que eu sou pastor de uma igreja, né? Sou vereador também, então penso que a religião é que preserva a sociedade, os bons costumes, os princípios. Bom, eu vou também colocar um cronômetro aqui para mim não me estender muito. Quero cumprimentar os colegas vereadores aqui, o vereador presidente da Câmara de Vereadores, pastor Jair, vereadora Camila do Nascimento, que é a proponente dessa audiência pública, também Major Henrique, comandante Barreto, o representante do Sinduscom, da Rede Produção à Vida, cumprimentar os meus colegas vereadores e parabenizar, antes de mais nada, todos os voluntários. Hoje, 28 de agosto, é Dia Nacional do Voluntariado Social, então precisamos parabenizar e reconhecer o trabalho que todos vocês fazem como voluntários na nossa cidade, especialmente voluntários nessa causa que é da Rede de Proteção à Vida. Eu quero rapidamente dar um testemunho do que aconteceu com a minha esposa, e eu não lembro se foi falado aqui na apresentação da Márcia. Nós temos que levar em consideração também aquelas tentativas de suicídio e que às vezes acabam se efetivando no que diz respeito a acidentes de trânsito, que muitas vezes a pessoa pega o seu automóvel, pega a sua moto, né, e sai, e ela acaba levando o seu automóvel, sua moto até uma situação que ela venha tentar o suicídio. Isso aconteceu com a minha esposa. Ela estava dirigindo aqui na cidade e ela encostou para deixar uma pessoa que ela tinha dado uma carona, uma amiga, e nisso que ela encostou, veio uma pessoa atrás, uma outra mulher atrás, dirigindo o seu automóvel, e bateu atrás do automóvel que a minha esposa estava conduzindo, né? E depois de tudo que aconteceu, minha esposa desceu do carro, foi conversar com ela, né? A moça que estava conduzindo o veículo bastante desesperada, chorando, só dizia: não, eu quero me matar, eu quero me matar, eu quero me matar. Então, nitidamente um caso de que uma pessoa pegou seu automóvel, né, num momento de depressão, de problema que ela estava vivendo, de angústia que ela estava sofrendo, que ela estava enfrentando, e que utilizou o veículo como uma arma para tentar o suicídio. Graças a Deus não aconteceu, né? A minha esposa acabou, inclusive, até hoje tem contato com essa pessoa, de vez em quando troca mensagens, conversa com ela, mas um caso nítido de que uma pessoa utilizou, né, desse método também para tentar o suicídio. E aí, até deixar como uma dica, para que seja, de repente, um encaminhamento dessa audiência pública, acerca dessas placas que, na altura, o vereador Juarez de Jesus aprovou o projeto de lei. 10 placas é bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, muito pouco. 10 placas que serão
20 nesse momento dentro do município é bastante, mas ao mesmo tempo é pouco, né? Eu gostaria de deixar como sugestão, de repente, para que o próprio município possa oportunizar que essas placas sejam também colocadas, por exemplo, em locais de grande movimentação, como shoppings, supermercados, hipermercados, postos de saúde, todos os postos de saúde, enfim, que essas placas contendo o trabalho, contendo o número, para que as pessoas possam entrar em contato, acho isso uma importância, e também fazer campanhas, estimular campanhas no que diz respeito à conscientização. É isso que eu gostaria de deixar registrado nessa noite. Obrigado, boa noite a todos. Eu só gostaria que as pessoas observassem bem o horário, 2 minutinhos, então, fossem bem objetivos, né? A Andressa Fontoura, do Instituto Federal de Criciúma. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Andressa, eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina. Fica aqui na Próspera, né, ali na divisa com Içara. E eu sou psicóloga lá no campus e estou há poucos meses aqui em Criciúma, então eu fico muito feliz de encontrar já uma organização com esse objetivo assim, de valorização da vida, prevenção ao suicídio. Fiquei muito feliz mesmo de participar desse encontro. E a minha sugestão tem um pouco a ver com o ambiente onde eu trabalho, sabe, o ambiente escolar. Por ser psicóloga, eu recebo muitas demandas diariamente, assim, semanalmente, de pessoas que estão em algum tipo de sofrimento. E eu acredito muito na escola enquanto espaço formativo, um espaço de desmistificação que as pessoas têm com relação à saúde mental. Enquanto psicóloga, eu passo por vários tipos de preconceito, assim, das pessoas me procurarem quando elas estão com algum tipo de problema, que precisam de algum tipo de auxílio. Então, eu acredito muito nas escolas como um espaço que pode receber esse tipo de intervenção. Eu sei que o objetivo hoje é pensar mais como que a gente pode pensar nos espaços públicos e evitar esse tipo de tentativa de suicídio nesses espaços, mas eu acho que uma parceria que envolva, já que já existe, né, a ideia de fazer programas de prevenção, palestras, de sensibilização, que esse programa ele possa ser estendido também às escolas. Eu acho que é um espaço que, assim, tem a possibilidade de abarcar esse tipo de assunto e trabalhando na prevenção, na valorização da vida e também promovendo ali que a gente abandone os velhos mitos que dizem respeito à saúde mental. Eu acho que a gente tem grandes chances de atuar nessas pessoas que são crianças, adolescentes. Eu trabalho muito com o público adolescente, então crianças, adolescentes e adultos. Se a gente consegue levar informação até essas pessoas, pode ser que a pessoa não esteja passando por alguma coisa naquele momento, mas ela pode ser a ponte para alguém da família, alguém conhecido, algum amigo, para que ela consiga dizer, olha, você está passando por uma situação dessas, eu sei quem pode te ajudar. Tá bem? Então é isso, muito obrigada. O suplente vereador Juarez de Jesus, da Rede de Proteção à Vida. Boa noite a todos. Cumprimento especial ao presidente da Câmara, pastor Jair Alexandre, e estendo aos demais presentes. Com muita alegria que eu subo nessa tribuna nessa noite, porque eu vejo que essa audiência está bem representada. Eu tenho esperança, sim, que nós juntos vamos diminuir na nossa cidade os índices de suicídio. Eu acredito na igreja, eu acredito na fé que eu professo. O Compev de Criciúma faz parte da rede de proteção à vida e eu vejo que os pastores têm se envolvido, cada um na sua congregação falando sobre o suicídio, né, a valorização à vida, a prevenção ao suicídio, e me orgulho de fazer parte dessa equipe. Sou voluntário no CVV e percebo, através das ligações, que realmente as pessoas estão com diversos tipos de problema. Estive por 2 meses na Câmara de Vereadores e me reuni com o pessoal da RPV para poder fazer algo, pensar em algo. Aqui foi colocado diversas ideias que poderão ser colocadas na prática. E nesse período que eu estive na Câmara, eu
tentei procurar o pessoal da rede e fazer algo que realmente fosse efetivo, que pudesse ajudar de alguma forma. E amanhã será colocado essas placas, a lei é a 7283 de 2018, as placas vão dar publicidade ao trabalho feito pela RPV e pelo CVV, e com o número também da Polícia Militar. Isso me alegra muito e eu creio que nós estamos no caminho certo. Eu tenho esperança. Eu acho que cada um de nós precisa ter esperança de que nós estamos no caminho certo e que juntos nós somos mais fortes. Que juntos a gente vai sim diminuir os índices de suicídio na nossa cidade. A Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Criciúma, as instituições que estão juntos nessa causa, foi citado aqui diversas instituições que fazem parte da rede de proteção à vida. Então é isso. Agora, de repente, a gente pode ir para a nossa casa e lá começa a vir ideias. Poxa, pensei em algo. Procura o pessoal da rede, procura o pessoal que está na frente para poder passar as informações. Eu procurei pesquisar quando foi para fazer o projeto de lei. Comecei a pesquisar, eu vi um projeto lá em Cuiabá que um vereador queria implantar num local que acontecia casos de suicídio, ele queria colocar uma placa naquele local. Fizeram uma audiência pública, discutiram, é o que a gente está fazendo hoje aqui. A minha opinião, que eu queria dar também, que já foi colocado aqui, sugestões, cartazes com as placas, né, da DTT, que já foi falado aqui, nas áreas dos prédios, nas beiras de ferrovia, nas obras com telefone de apoio. E outra dica que eu queria dar era criar um protocolo de treinamento, sensibilização para empresas de vigilância privada e prestadores de serviços condominiais, capacitando os profissionais a terem um olhar para as pessoas em atitude suspeita e aptas a uma abordagem. Era isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos e que Deus abençoe a nossa cidade. Ok. Nós temos um horário regimental, então eu gostaria de pedir para que realmente ficasse dentro dos 2 minutos. David Carvalho, do CAPS 3. Bom, boa noite a todos. Me chamo David Carvalho, sou psicólogo clínico do CAPS 3 de Criciúma há 5 anos e atuo diretamente com a população que necessariamente tem sofrimento mental, com doenças mentais gerais, mas também com as tentativas de suicídio. Nós temos um bom número de atendimentos, nós temos mais de 340 pacientes hoje inseridos no CAPS em atendimento. 60% desses pacientes são pacientes com quadros de ideação ou tentativa de suicídio. Temos mais de 4.000 prontuários, mais de 4.000 atendimentos ao longo de 10 anos de existência. É bom saber que esse é um equipamento da saúde pública, o CAPS, que tem um dos poucos equipamentos que tem estatística de prevenção de suicídio. Um município que existe um CAPS, ele reduz a taxa de suicídio em até 15%. Pode não ser um número muito elevado, mas é muito importante comparado com o geral. Então, falando nisso, o que eu quero contribuir? Primeiro, talvez, e isso pode ser até um pouco desconfortável de falar, talvez a gente está pensando de uma forma talvez equivocada. A maioria dos suicídios, mais de 80% deles, talvez até 90% deles, ocorre dentro da própria casa. Então, se a maioria desses suicídios ocorre dentro da própria casa, não seria melhor a gente pensar políticas de prevenção e educação, de qualidade, investir em políticas públicas de qualidade para que a gente crie ferramentas de melhor convivência, melhora na educação e na relação com as pessoas, relação com a comunidade, relação com a sua religião e espiritualidade, porque o que o Walter Ney falou também é uma verdade. As pessoas, elas têm uma religião, mas elas não pertencem à religião. Elas não se relacionam com a religião. Tanto que Criciúma é uma das cidades que mais tem igrejas, de todos os vieses, porém é uma das cidades que mais tem suicídio. A região que mais tem suicídio hoje no estado é a região do Vale Europeu, não é a região do Sul. A região do Vale Europeu é uma região muito forte no trabalho, muito forte no controle. Então, também dá para pensar isso. Será que querer controlar as pessoas não é um indicador pior? Querer controlar o que elas fazem ou aonde elas vão, será que não é pior? Será que estimular uma liberdade consciente, mas uma liberdade que a pessoa saiba o que ela quer fazer, não é melhor?
pensar que o sujeito é dono da própria vida, ele pode ter escolhas, facilitar com que ele pense nessas escolhas, não é melhor? É uma coisa para se pensar, né? Tentar impedir o ser humano de ir e vir é muito perigoso. Isso já foi feito no passado e deu tudo errado. Talvez pensar em educar o sujeito, para que ele tenha boas relações, para que ele evite conflitos, para que ele tenha mais diálogo, para que ele seja moralmente flexível e não rígido moralmente, será que não é mais interessante? Então, por isso que eu até vou falar uma coisinha. Talvez se o senhor, em vez de atuar, usar o seu recurso financeiro para melhorar a estrutura do prédio e impedir as pessoas de ir, talvez investir em ONGs com esse dinheiro, colocar esse dinheiro, né, nas redes que existem, para que eles possam ampliar o seu trabalho de divulgação, de informação, de mídia, vai prevenir mais vidas do que o que você estava pensando em fazer. Obrigado. Eduardo Chakowski. Boa noite a todos, então. Eu queria falar um pouquinho, são 2 minutos, mas ser bem resumido. Eu já tive problemas, e muitas vezes os problemas estão em todos vocês, ou em todos nós. Porque o brasileiro, ele é materialista. As pessoas, quando vão resolver o problema de alguém que está em desespero, às vezes, o que é que acontece? Numa separação, o suicídio pode ser em vários casos, numa separação. Você procura uma delegacia, só a mulher tem direitos na separação. O que é que o homem faz? Entra em desespero. Financeiramente, você só resolve com dinheiro. Para contratar um advogado, é dinheiro. Tudo é dinheiro. Então, o que acontece? Eu já passei por isso. Só que, como eu tinha uma mentalidade segura, eu não cometi. Mas eu perdi tudo. Porque muitas vezes eu procurei uma delegacia, um fórum, o CRAS, pedi auxílio. Liguei para o CVV. Tá? Nem a família ajuda o cidadão. O que é que ele faz? Ele entra em desespero. A igreja, numa segunda-feira, uma igreja que, não vou citar, né? Na segunda não se trabalhava, você não tinha conversa. Mas no casamento, elas estão presentes. Tá? E o que acontece? Um pai se torna visita. Hoje não, até melhorou, porque é uma guarda compartilhada. Mas quando você vai resolver um problema de separação, o homem é o traste. A mulher sempre é a que tem sentimento pelo filho. E o pai se torna o quê? Uma visita. Se vê o índice de suicídio ou relacionado à família, dentro da família, o homem entra em desespero. Raramente as pessoas ajudam o homem. É uma das causas. Tá? Mas tudo isso é em cima o quê? Do financeiro. Quando você procura alguém, eles pensam, você tem dinheiro para pagar? Eu vou te ajudar. Um advogado. Delegacia, o sistema está fora. Porque você tem a delegacia da mulher, a delegacia da família. Atendam o homem com problema de separação. Atendam. Tá? Às vezes é atendido, mas simplesmente ele entra em desespero. Quando você vai no fórum, o juiz pede a conta dos dois. Se não tiver acordo, vem e começa de novo, dizendo que você vai começar tudo de novo. E muitas vezes os homens, ou as mulheres, mas muitos casos, tá, entram em desespero e matam todos. Né? Se matam, cometem suicídio. E essa é uma das causas. Muitos casos aí que aconteceu de acidente aí que disseram que o homem joga o carro, o trânsito, sabe, se torna uma arma. Ele se mata. Então, essa é uma das causas. Passou por mim. Não sei se alguém já teve isso. Passou pela cabeça. Eu vou ter que resolver o quê? Provando que eu queria resolver o meu problema. Só que assim, eu tive cautela. Resumindo, comecei tudo de novo, tá? Perdi tudo. Até hoje não recebi ajuda nenhuma. Agora, lógico, passei a ajudar outras pessoas. Conversando, batendo um papo. Financeiramente comecei tudo de novo. Mudei de profissão para não me estressar mais. E toquei a vida. Aprendi com as mulheres também. Porque a mulher tem muito direito na questão de separação, que é um índice muito grande de suicídios. Então, isso fica uma ideia minha para que mude um pouco isso. Essa forma de pensar que só a mulher tem direito na separação. Ok. Sarita Custódio é coordenadora regional de educação. Hoje aqui eu venho representando a Coordenadoria Regional de Educação. Boa noite a todos. Eu sou Sarita, coordenadora do NEPRE, que é o Núcleo de Prevenção às Drogas e Violências, né?
E vejo esse trabalho, como as colegas aqui falaram, tanto a Andréia como a do IFSC, a professora do IFSC, que é muito importante a educação estar presente. Eu faço parte, né, hoje eu vim representando a minha instituição, mas sou voluntária, tenho a minha camisa e faço a minha ação, né? E acho que a escola é o caminho da prevenção, porque ali nós temos todas as situações que foram faladas aqui, vivenciadas em casa, na sociedade, e se reflete aonde? Na escola. Então, o governo do Estado também tem a sua política. Claro que as políticas públicas hoje deixam a desejar, e muito. Quem está a manga são os professores, são os profissionais da saúde que estão lá na ponta, estão lá embaixo, não é quem está lá em cima. E a gente vem aqui fazer essa força, essa doação de trabalho, e tentando mostrar para a sociedade que nós estamos aqui para tentar ajudar, porque, como foi dito, são crianças. O índice tem ali, a gente fala de adultos, mas dentro das nossas escolas, nós temos crianças de 7, 8 anos tentando suicídio, se mutilando por questões socioemocionais que não são trabalhadas. A saúde mental está precária. Então, o Estado tem que ver, o governo tem que ver, a sociedade tem que atuar, e nós, como escola, estamos desde 2014. A gente foi convidada a participar, e a Coordenadoria Regional de Educação, que para muitos conheciam como GERED, né, que mudou o nome, a gente está tentando fazer esse trabalho na escola. É difícil? É, mas é de suma importância. E a gente pede para quem tem o poder nas mãos, olhar com um olhar diferenciado, de humanização. Nós temos que nos tornarmos de novo humanos. É isso que a sociedade precisa. É isso que a escola precisa. E é isso que a pessoa com problema de saúde mental precisa. Muito obrigado. A Sandra Barros, da Izucre. E da Rede de Proteção à Vida. Boa noite. Então, sou coordenadora do curso de Psicologia da Izucre há 12 anos e abracei a causa do voluntariado e da rede desde o princípio, por acreditar que os números só aumentam, né? Não por acreditar, pela própria verificação de que os números só vêm aumentando. Que números? Os números de saúde mental, mas não é saúde, né? De doença mental. As pessoas estão ficando doentes. O que me chamou a atenção de me inscrever, né, porque a princípio nós temos uma representante, e o que me chamou a atenção foi a Andréia, né? A fala da Andréia me bateu assim do último congresso agora em Bento Gonçalves, de saúde mental e psiquiatria, onde os casos não são mais de 7 anos. Criança de 4 anos está cometendo suicídio. Isso aqui no Sul, aqui na nossa região, ainda não está sendo apresentado. O Rio Grande do Sul é ponta, né? Apresenta os dados porque faz pesquisa e porque tem um centro de psiquiatria gigante. Isso me chama a atenção para saber que trabalho que nós viemos fazer aqui. A Rede de Proteção à Vida, ela só tem um intuito, que é sinergia. Essa criança de 7 anos, que tu diz que está numa fila, se ela estivesse entrado em contato com a Rede de Proteção à Vida, ela já estaria em atendimento, a família dela já estaria em atendimento, o CAPS já teria recebido na psiquiatria, porque a nossa rede hoje funciona assim, Serviço de Psicologia Aplicada da Izucre é um centro de atendimento, SERES é um centro de atendimento, só que nós temos, pela nossa proposta de sinergia, nós temos todas as igrejas nos apoiando. Em que sentido? Nós temos todas as fés, não estou falando de igreja enquanto estrutura, todas as fés juntos trabalhando em prol da vida. Tá? Que eu acho que é o que a gente busca aqui. Não é que os prédios daqui para frente têm que ter, mas é uma saída de prevenção. Todas as saídas de prevenção, elas são muito necessárias. Na primeira vez que eu consegui estar numa reunião aqui na SIC, né, Slita, e aí a hora que eu cheguei assim, vi padres, pastores, pessoas do budismo, pessoas do centro espírita, de várias crenças, todos os psicólogos de todas as áreas, porque nós psicólogos também temos muitas abordagens, né, de intervenção, e todos em prol da vida.
Então, hoje, na Faculdade Exucre, eu trouxe uma palestrante de Portugal, onde ela veio falar sobre a psicologia positiva, que traz um norte sobre o suicídio, que já é estudado lá em Portugal, que nós vamos para a nossa próxima reunião com a proposta de trabalhar a felicidade. Incluir na pauta das universidades uma disciplina que trabalhe a felicidade, porque é o que as pessoas vêm buscar. E é o que nós vamos trabalhando ao longo do processo, quando o sujeito ele quer morrer. Ele quer tirar dor porque ele está em busca dessa tal felicidade e ele não encontra. Então, o que tem que ficar enquanto perspectiva é que hoje a gente tem uma parceria com todas as faculdades estão em parceria, todas as religiões estão em parcerias para buscar soluções. Eu acho que é isso que nós viemos mostrar aqui, né? E pedir para que, em algumas propostas, essas placas, né, essas escolas que nos pedem ajuda. Gente, se vocês pegarem e derem uma olhadinha na nossa agenda da Rede de Proteção à Vida, nós não temos mais tempo, nem horário e nem pessoas. Faltam braços, faltam pernas, faltam, sabe, assim, pessoas para nos ajudar a socorrer. Jacinto Machado, Sombrio, Araranguá, Tubarão, e aí vai. Então, é a MESC, a ANREC, a Murel, todo mundo quer que a rede faça um trabalho nas escolas, tá? Quer que faça trabalho nas empresas, eles pedem isso para a gente e nós não estamos dando conta. Eu acho que quando a gente vem para um espaço desse, né, onde a gente pode trabalhar com sensibilização, com treinamento, e a gente recebe apoio do todo, se a gente pegar hoje, nós estamos com a Rede da Saúde Mental de Criciúma em apoio, a Rede de Proteção à Vida, nós fazemos reuniões de vez em quando a gente consegue articular um tempo de todo mundo, sempre com a proposta do mesmo caminhar. Então, essa menina de 7 anos, se tu me ligar, amanhã ela já entra em atendimento, porque a Rede de Proteção à Vida é na madrugada, quando um pede ajuda para o outro, já levanta e vai atender. Tá? Eu moro em Araranguá, trabalho em Criciúma. O pessoal da região de lá, quem atende sou eu. Né? E o pessoal da Rede de Proteção à Vida, que está lá mais perto. Então, tem gente em Araranguá, tem gente em Criciúma, tem gente em Sombrio. E a gente dá assistência, atendimento em clínicas. Só de psicologia hoje, nós temos 9 clínicas associadas que cederam 5 vagas, 3 vagas para o voluntariado. Nós temos psicólogos daqui que vão atender no espaço da Faculdade Exucre, no SPAI da Exucre, às noites, voluntariado. Cada um está doando um pouquinho. Então, eu acho que esse olhar da doação, esse olhar das propostas em prédios, né, e esse olhar de que nós temos que estar unidos, sim. O 188 deve ser, por exemplo, divulgado nos sites oficiais. Os sites oficiais que são tão, né, difundidos, 188. Os telefones do 188 salvam vidas. E todas essas outras plaquinhas que nós estamos lutando, estamos conseguindo esse espaço, é para que alguém olhe lá e diga, vai, né, aqui tem alguém para te escutar. Então, essa criança ela pode ser atendida pela rede. Quem vocês, né, precisarem, tem que esperar, não tem que esperar. É só liga para cá, para a rede encaminha, liga para alguém, faz contato, o CAPS atende e a pessoa já é atendida. Então, só para deixar bem claro, porque parece assim que... não, mas as pessoas, onde que elas vão, né, na emergência? Vamos fazer essa sinergia, que eu acho que é isso que nós precisamos. Muito obrigada. Ok. Márcia? Eu só quero ressaltar, eu ia responder a Ana no final, eu só quero ressaltar que todo esse trabalho que a Sandra citou é feito em conjunto com a rede mental, de saúde mental do município, hospitais, enfermeiros. Não é um trabalho que a RPV faz. Nós estamos aqui, a nossa intenção como voluntários, né, é somar força. E eu quero convidar a toda a população, os aqui presentes, a que todos se doem. Eu quero chamar a atenção que o Estado, que a saúde pública, que o município, a cidade, o Estado, o país é nosso. As políticas públicas somos nós que fizemos. Os políticos somos nós que elegemos. Então, eu venho aqui a chamar a responsabilidade de cada cidadão, não na crítica. Criticar é fácil, mas erguer a manga da camisa e colocar a mão na massa é o mais difícil. Então, é isso que a RPV faz. Nós não somos nada de extraordinário.
Nós, sem os órgãos de segurança pública, sem a rede de saúde aqui, a Ana Losso, assim como a Sandra falou, quando chega algum caso, porque nós estamos falando mais, nós estamos nas escolas, nós estamos fazendo pequenas atitudes, pequenas coisas que, né, o David, o pessoal do CAPS não tem tempo para fazer, o pessoal da saúde mental, né, a Ana citou o fechamento da casa do Rio Mânia, eu estava junto com a Ana, nós entramos em desespero, porque para socorrer todo mundo que estava lá foi assim, né, bem puxado. Então é isso. O que eu quero trazer é o seguinte: vamos tirar a crítica, né, do sistema da saúde. A gente sabe que há muitas falhas, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue melhorar. É de grão em grão que nós vamos construir uma estrutura sólida, base, vamos resgatar essa visão, né, de sociedade. E eu quero colocar, né, a Sandra falou da felicidade. Tá, né, a felicidade, ela está dentro de cada um e na relação com o outro, né? E nós precisamos valorizar o ser e não o ter. A Julita Volpato, aqui da SIC, né? Muito boa noite a todos. Eu estou aqui representando a Associação Empresarial de Criciúma e com muito orgulho dizer para vocês que a associação faz parte dessa rede. Eu não estou de camiseta amarela, mas a gente faz parte dessa rede e não sou da área da saúde mental, mas o nosso papel aqui é ajudar e fomentar o crescimento dessa rede, buscando sempre o apoio, cedendo espaço, o apoio até para a impressão de materiais de divulgação e todas as necessidades mais físicas, porque no meio empresarial não temos os profissionais da saúde. Entretanto, é uma grande preocupação da diretoria da associação o cuidado com as pessoas. Em cada uma das ocorrências que se fala, e que isso tem uma abrangência de pelo menos 10 pessoas no entorno, isso mexe com a sociedade. E qualquer ação que venha em busca da qualidade de vida da sociedade é apoiada pela ASIC. Essa era a minha mensagem. E quando a gente buscou, ajudou a iniciar esse movimento, foi uma também das principais ações, o envolvimento de todas as crenças, para que em cada espaço as pessoas pudessem buscar acolhimento e buscar não só na sociedade espírita ou em qualquer uma das outras crenças, fosse buscado o espaço de apoio para todas as pessoas. Muito obrigada. Obedecendo. Obrigado. O último inscrito agora, vereador Tita Belloli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Camila, proponente dessa audiência pública. Parabéns a Márcia, ao Sônego, ao Major Henrique, enfim, a todos que participam, a Rede de Proteção à Vida. Parabéns pelo voluntariado, né, sempre ajudando as pessoas. Eu também venho aqui só para fazer um relato, que eu também tive uma perda na nossa família de um primo que acabou se suicidando com uma arma de fogo. E pelo que a gente viu, vou mais ou menos na linha da Zanata, que teve aqui falando, da questão da saúde pública. O que aconteceu com ele? Ele acabou fraturando um braço e precisava fazer uma cirurgia, e ele ficou, não conseguia mais trabalhar, e começou a fila grande para poder fazer a cirurgia, de 1 ano, 2 anos, não conseguiu fazer essa cirurgia, e entrou em depressão. Entrou em depressão, além de ter que tratar a questão financeira, não tinha dinheiro para poder pagar essa cirurgia, que era uma cirurgia um pouco mais complexa, que era uma cirurgia bem grande que ele teria que fazer, e ele acabou se suicidando, né? Então, por isso que eu digo também, até, eu não sei se eu posso furar o protocolo, mas fazer a pergunta para a Ana, se ela pudesse responder, é claro. Os postos de saúde hoje da nossa cidade, do município de Criciúma, em relação à saúde pública,
Existe um diagnóstico que é feito lá dentro do posto de saúde, até porque eles conhecem as pessoas que moram no bairro. Eu conheço, por exemplo, eu trabalho no posto de saúde, eu conheço o Pedrinho, que ele está com esse problema, ele está vindo aqui no posto toda hora, a gente está vendo que ele está com esse problema. É feito esse encaminhamento para o CAPS, porque às vezes eu percebo que tem algumas situações que não passam isso. Tá? Às vezes até as pessoas que trabalham no posto de saúde não fazem a visita, que deveriam estar fazendo. Então, por isso que, às vezes, se tivesse feito esse trabalho, poderia salvar muito mais vidas. Se tivesse lá na ponta, né, na saúde básica do município de Criciúma, que eu acho que é uma falha, que pode melhorar cada vez mais. Em relação à questão de religiões, eu acho que todo mundo tem que somar. Né, eu acho que a igreja é importante, sim, né, muito importante. Cito algumas da Igreja Católica, Carismática, entre outras, Pastoral da Criança, entre outros, que ajuda muito, porque une a família. Quando a família está unida, as coisas são mais difíceis de acontecer. Tem uma união maior dentro da família. Eu sei porque que eu também tenho família, a gente sabe que a minha família é bem religiosa, e quando a gente está envolvido, né, Deus com a gente, as pessoas do nosso lado, as coisas melhoram. Então, deixo aqui também meu esclarecimento. E também, David, não concordo em parte com o que tu falou em relação às proteções. Eu acho que ninguém está querendo proibir ninguém de andar na sociedade, né, que tem com esse problema, mas sim prevenir. Né, essa rede que o Almir falou, importante, por que não? Prevenir. Né, a gente não sabe, daqui a pouco a pessoa vai lá, vai fazer uma consulta, como aconteceu no Metropolitan, ela foi numa psicóloga e, saindo da psicóloga, ela cometeu um suicídio. Então, são situações que a gente não sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa. Então, deixo aí a minha colocação. Nós vamos agora para os encaminhamentos aqui. Eu passo a palavra à vereadora Camila. Então, antes de fazer o encaminhamento, então, a Márcia. Bom, só, né, fazendo um amarro, o que o David falou é certo, a prevenção é o caminho, né? É nisso que a rede acredita, é nisso pelo que a rede luta, né? Esclarecer, a rede, a RPV não é feita só de profissionais da saúde, muito pelo contrário, quem começou foram pessoas, né, civis, assim como a Jolita, agradecer imensamente a SIC, que é o nosso braço direito, tirando a rede de saúde mental, né? Um é o braço direito, outro é o braço esquerdo, daí a gente se ajuda. Então, ressaltar, os trabalhos a gente já faz nas escolas, nós estamos buscando, né, a gente já foi na Gered, já fizemos um trabalho legal em escola pública, nos chamaram hoje ainda para fazer um outro, então nós já estamos trabalhando, a escola é o caminho, conscientizar essas crianças. Tá? Eu quero relevar aqui, né, então, que a saúde pública anda junto com a gente, somos braços. A relevância, o porquê se falar em suicídio, porquê se notificar esses casos. Né? Se o posto não está fazendo a visita, se não está funcionando a saúde no teu bairro, tudo, vamos atrás, notifique, vamos buscar. Nós, como cidadãos, temos esse dever. Se a gente não falar, se a gente não notificar, não existe política pública que dê conta. Nós precisamos de mobilização social. Assim como as mobilizações, né, são a relevância das notificações. Por exemplo, uma mobilização social que resultou na lei da Maria da Penha, no Estatuto do Idoso, no ECA da criança e do adolescente. Então, concordo que, né, com o rapaz que falou, às vezes para os homens faltam algumas políticas públicas, mas um pouco é preconceito da sociedade próprio, né, que cortam essas leis. Então, a prevenção nas escolas já estão funcionando. Eu quero deixar aqui também o convite para o Setembro Amarelo, que é o nosso mês, né, específico de atenção à saúde mental. Convidar todos os que estão nos ouvindo e os presentes aqui a juntarem força com nós no 7 de setembro, que vistam uma camisa amarela e venham se juntar à RPV para a gente fazer vistas. E todo mês de setembro eu convido para que usem uma fitinha amarela e que falem sobre, né, o transtorno mental, a pessoa que está em sofrimento, né, que precisa de ajuda. E eu quero, né, como eu esqueci o nome ele falou,
O nosso maior problema está dentro de casa, assim como o David falou, né? Os maiores índices acontecem dentro de casa, de todas as maneiras, né? De todas as vias de suicídio, a maioria acontece dentro de casa. Isso nos mostra que a sociedade está doente. Então, o foco não é criticar as políticas de segurança, não é criticar, né, as construções, não é criticar a saúde mental. Tá? Onde é que estão os psicólogos, os psiquiatras do atendimento? Aí eu faço uma pergunta. Onde estão os pais? Onde estão os irmãos? Aonde está o meu olhar para o outro? Vou usar a frase do nosso querido CVV, que é um dos nossos grandes aliados. Como vai você, olho no olho, e realmente está aberto para escutar a resposta? Para que o outro possa chegar para você e dizer, hoje eu não estou bem e preciso de um abraço. Você não precisa fazer muito. Você precisa só escutar e abraçar e acolher. Vai todo mundo em busca do físico, do financeiro, ter casa, carro, e o que nos está faltando é humanidade. É o carinho, é o toque, é a presença física, é você estar presente física e emocionalmente para o outro. Para o seu filho, para o seu companheiro, para o seu cônjuge, para o seu cunhado, para o seu primo, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Então é isso que eu peço. Vamos criticar menos e somar forças. Vamos buscar nossos os direitos, os serviços não estão funcionando bem, vamos reclamar. Mas se eu estou criticando, né, se eu estou buscando, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, nesse Setembro Amarelo, é o que eu chamo, vamos unir forças, venham com a gente. E vamos trabalhar em prol de nós mesmos. Obrigada. O vereador Tita fez um questionamento para a Ana. Você quer responder? Ana Lúcia é a coordenadora da saúde mental de Criciúma. Você pode. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje, nesta noite, discutindo esse assunto que é de extrema relevância, não só para o município de Criciúma, mas é um fenômeno mundial, né? Tanto o aumento quanto o próprio fenômeno, né? Ele já existe há muitos anos, sempre existiu, mas ele vem aumentando consideravelmente. E eu queria dizer também que não são os adultos que mais suicidam hoje. A segunda causa de morte de jovens de 15 a 29 anos é por suicídio. Então, deveríamos também estar preocupados com essa população e fazer prevenção é o que eu acho que é o X da questão, né? Nós estamos muito correndo atrás do prejuízo e nem sempre o atendimento psiquiátrico e psicológico é o que a pessoa precisa, né? Por exemplo, esse caso que tu traz, vereador, a pessoa tinha perdido um braço, né? Ela entrou em desespero, não foi em depressão. Nós estamos com uma banalização também dos diagnósticos, então hoje qualquer coisinha a gente fala em depressão e isso é muito grave, né? Porque estamos medicalizando em excesso a população. Essas medicações muitas vezes são utilizadas para cometer o suicídio, né? A segunda causa de morte por suicídio, a primeira é enforcamento, a segunda é por ingestão de medicação. Então, aquela pessoa que foi lá no Metropolitan, ela acabava de sair de uma profissional. Então, assim, não é a falta do profissional, ou do psicólogo, ou do psiquiatra, que está levando essas pessoas a cometerem um suicídio. Muito pelo contrário, e eu quero aqui dizer que o Walter Ney foi muito feliz nas colocações dele. Eu acho que a gente tem, sim, que discutir a questão do suicídio, mas temos que discutir a questão da nossa sociedade, né? Nós estamos vivendo numa sociedade líquida, onde as coisas não têm mais valor, né? Onde as coisas se esvaem pelo ralo,
ninguém mais tem uma relação, né, humanizada com as pessoas. Então, eu acho que essa discussão precisa ser feita, né? O ano passado, nós, da Secretaria Municipal de Saúde, trabalhamos a questão do suicídio no mês do Setembro Amarelo, que já há 5 anos a gente vem trabalhando, todos os anos, com as igrejas. O pastor sabe disso, inclusive nas igrejas do pastor, tivemos uma recepção muito grande dos jovens, né? Teve uma noite que eu fui, tinha mais de 1000 jovens, né? E todos vibrando numa mesma energia, a questão da prevenção do suicídio, e aquilo foi muito lindo, né? Eu fiquei muito emocionada, e este ano o nosso mote para setembro, a questão do Setembro Amarelo, serão as escolas. Nós já estamos entrando em contato com as escolas municipais, estaduais e particulares, para trabalhar, então, com o segundo período, né, com as crianças de 12 anos acima, porque o número de adolescentes com tentativas de suicídio e com o suicídio consumado está aumentando assustadoramente. E não é frescura, não é babaquice, realmente são problemas sérios, problemas de desestruturação familiar, problemas de dependência química, de drogadição, que não se trata com medicamento, né? Então, nesse sentido, a Secretaria de Saúde, a rede de atenção psicossocial do município de Criciúma, é uma das maiores redes de Santa Catarina. Nós temos 4 CAPs, né? Um CAPs que atende exclusivamente criança e adolescente, e nesse CAPs a gente atende diariamente, cotidianamente, crianças que vão com ideação suicida, com tentativa de suicídio. Já tivemos casos de tentativa de suicídio de criança, né? Nós temos o Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde, que é um serviço que atende violências, e o suicídio é uma violência autoprovocada. E temos, além disso, mais 3 CAPs, né? O CAPs 2, o CAPs AD, que é para dependência química, e o CAPs 2, CAPs AD, CAPs 3 e o CAPs I, CAPs infantil. Além disso, temos uma equipe de consultório na rua, que atende também aquelas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, né, que estão na rua e não têm acesso aos serviços de saúde. Tem uma equipe exclusiva que vai até eles, faz o vínculo e leva eles para o atendimento. Nós temos 5 equipes de NASF, que dão apoio a todas as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, e que atendem em rede, com a rede intersetorial também, que é composta pelos CREAS, pelos CRAS, enfim. Criciúma tem a maior rede de atenção psicossocial de Santa Catarina, né? Então, eu acredito que, em termos de saúde pública, Criciúma está muito bem estruturado. Os CAPs estão de portas abertas, são portas abertas para atendimento aos suicídios, às tentativas de suicídio, aquelas mais graves que precisam de um acompanhamento mais intenso, porque as outras, a atenção básica pode dar conta. Mas, enfim, só completando, o Walterney me levou ali agora uma manchete, onde ele diz que em Içara, isso, né, Walterney, 8.000 atendimentos, consultas, né? Então, assim, o que falta não é profissional para atender. Precisa também se conscientizar e saber o que a população quer. É aquilo que o David disse. Nós precisamos dar conta e respeitar também a vontade do ser humano. Muito obrigada. Mas só um pouquinho, só para a pergunta que eu fiz para ti. Da base, lá da atenção básica, como é que chega no CAPS? É isso? O CAPS eu sei que funciona. Encaminhamento, telefone. Sim, direto. Ok. Tá? Ok, obrigado. Além disso, a pessoa pode ir diretamente no CAPS, tá? Não precisa de encaminhamento. Isso porque a Ana não quis falar, né, Ana? Nós vamos agora para os encaminhamentos aqui. Eu solicito a vereadora Camila. Boa noite. Então, só para... Eu acho que o objetivo da audiência foi alcançado.
E é claro que todos nós sabemos que a gente tem que ir na raiz do problema, sim, e que as pastas precisam conversar, e isso nada mais é do que políticas públicas, que nós temos uma política nacional de prevenção ao suicídio, mas ela precisa ser efetivada, e nós precisamos dos agentes públicos, sim, mas também da sociedade civil organizada. E eu vou ler os encaminhamentos aqui, mas o encaminhamento que eu levo para mim hoje aqui é que nos falta empatia, acho que para todos nós. Então, encaminhamentos. Formação de uma comissão com integrantes do Poder Legislativo, Executivo, voluntários da RPV e entidades de classe com o objetivo de criar mecanismos práticos, técnicos e legais para a prevenção do suicídio nas áreas de riscos, em prédios e obras em andamento, obviamente sem interferir na ordem econômica que é fundada e livre na iniciativa das construtoras. Necessário se faz a criação desta comissão temática para aprofundar as ideias, vez que a construção civil é regida por várias leis, seja em nível municipal, estadual e federal, assim como a observância das demais normas técnicas. Então eu coloco esse encaminhamento em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicitação junto ao Poder Executivo de demais placas para a fixação em supermercados, shoppings, entre outros espaços com alto fluxo de pessoas nos moldes das placas da BTT. Segundo encaminhamento. Coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Criação de um protocolo de treinamento e sensibilização para empresas de vigilância privada e prestadoras de serviços condominiais, capacitando os profissionais a terem um olhar para as pessoas em atitudes suspeitas e aptas a uma abordagem. Terceiro encaminhamento. Coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Opa. Pensar qual é o critério para uma pessoa estranha entrar. É muito difícil isso, sério. É muito difícil. Qualquer coisa pode ser estranha. O vigilante ele vai olhar o estranho, talvez dependendo de ele. É que é muito difícil tu treinar. É que não tem como tu ver isso aí. A pessoa vai entrar normal. Ok. Como é que tu vai treinar uma pessoa para ver algo? Os favoráveis, então, levante as mãos. Os favoráveis a essa proposta de encaminhamento, levante as mãos. Os favoráveis. Tem quantos? Tá. Então, os contrários a esse encaminhamento, levante as mãos. Temos 1, 2, 3, 4, 5 contrários. Foi aprovado com 5 votos contrários. Divulgação do número do telefone do CVV nos sites da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. Então, ao quarto encaminhamento, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu só queria, antes de encerrar aqui, falar um pouquinho, essa palavra que foi dita desde o início, religião, né? Eu sou formado em teologia, religião, ela é uma palavra do latim que significa religare, que tem um sentido de religar o homem a Deus, o homem a si mesmo e o homem ao seu próximo. Eu acredito que o relacionamento é o valor melhor que nós temos do que tijolos, telhas, falo de templos, né? É o ser humano que tem a maior importância no contexto de religião. Gostaria, em nome da Câmara Municipal, primeiro agradecer aos vereadores presentes aqui, vereador Paulo, vereador Ademir, vereador Tito, vereador Salésio, os que tiveram presente aqui também, mas se ausentaram agora. Agradecer a mesa composta aqui, agradecer e parabenizar a vereadora Camila do Nascimento por essa audiência, agradecer a presença de todos vocês. Declaro, então, encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos, shalom a todos.